celui qui va commencer, je pense. Donc, eu conheci, eu não me lembro como, je ne sais pas comment je sais pas. Eu sei que eu conheci. Eu sei que eu peguei o telefone lá na internet, eu futuquei, até que eu caí em alguém que falou que era ele. E aí eu entrei em contato com ele, e ele já veio, já é a segunda vez que ele vem aqui na nossa igreja, e vai ser uma bênção para nós, tá bom? Que Deus te abençoe. Merci. Voilà, effectivement, je suis venu il y a 2 ans. Eu estive aqui há 2 anos. Je me souviens très bien, parce que c'était une réunion bénie. Eu me lembro muito bem porque foi uma reunião abençoada. Mais je suis sûr que l'Église a été bénie depuis que je suis venu. E eu tenho certeza que a igreja foi abençoada depois que eu estive aqui. Pour m'en assurer, il suffirait que je pose une question, par exemple. Para ter certeza, eu vou fazer uma pergunta. Donc, depuis 2 ans, qui a été baptisé dans cette église? Depois, após 2 anos, quem foi Les batizado? nouveaux baptisés, voilà. Ma vie est passée par là, là-bas, 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 voilà. Hein, puis il y en a certainement qui ne sont pas là ce soir. Certamente alguns que não estão aqui presentes. Alors moi, je travaille avec Portes Ouvertes toujours depuis 2 ans, depuis 5 ans même. Eu trabalho com as portas abertas há 5 anos. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que depuis 2 ans, la persécution n'a pas diminué. E eu quero dizer que a perseguição não diminuiu neste tempo. Au contraire. Ao contrário. Mais ce que l'on peut dire aussi, c'est que depuis 2 ans, l'Église a continué de grandir. Mas eu quero também dizer que após 2 anos a igreja continuou crescendo. Mais c'est peut-être pour ça que la persécution augmente aussi. E talvez seja por isso que a perseguição aumentou. Parce que c'est un combat Porque é um combate entre notre bien-aimé Seigneur, entre o nosso amado Senhor, ses enfants qui le suivent, os seus filhos que o seguem, et l'ennemi qui s'interpose. e o inimigo que está aí. Mais lui, il le sait, il est vaincu. Ele sabe, ele está vencido. J'ai préparé un petit PowerPoint, je ne sais pas si la technique peut me l'envoyer. Eu preparei para vocês um PowerPoint Pour donner quelques nouvelles brèves, para trazer vocês algumas informações. puisque vous entendez l'actualité. O que vocês ouvem na atualidade. Et chaque année, Portes Ouvertes édite un index de persécution, voilà, une carte. A cada ano, as portas abertas fazem um index de perseguição, um mapa. C'est sur ces terrains que l'on voit que la persécution augmente. E é nesses terrenos que nós vemos que a perseguição aumenta. Alors, vous l'avez rappelé sur vos panneaux, c'est le même panneau, É o mesmo painel. avec la Corée du Nord qui est numéro 1 depuis 12 ans, Vocês veem a Coreia do Norte, que é o número 1, faz 2 anos. mais aussi avec parfois des conflits qui enflamment un pays en quelques mois. Mas com conflitos que podem inflamar o país em alguns meses somente. Et cette année, la Syrie est passée au numéro 3 et on voit là une ville en Syrie. Nesse ano, a Síria passou em terceiro lugar. Aqui está uma cidade na Síria. Homs. Et dans cette ville, il y avait 50 000 chrétiens. Na vila de Homs. E nessa cidade havia 50.000 cristãos. Alors qu'est-ce qu'on peut faire quand la ville est dévastée à ce point? E o que podemos fazer quando a cidade se acabou, está devastada? Eh bien, compter sur l'action de Dieu, Contar com a ação de Deus, sur celle de son Église. com a ação da sua igreja. Et donc, c'est peut-être vous qui pouvez les bénir aussi depuis ici, depuis la Belgique. Talvez vocês poderão abençoá-los desde aqui da Bélgica. Et effectivement, dans ce pays, Portes Ouvertes a établi des contacts avec beaucoup d'églises depuis 5 ans. E neste país, as portas abertas estabeleceu contatos. Et dans ces villes qui sont sur la carte, Nessas cidades que des estão familles aí, reçoivent de l'aide. nessas cidades, as famílias recebem ajuda. Vous allez distribuer de l'aide dans les rues
d'Anderlecht et dans la région. Vocês vão até as ruas de Anderlecht, na região, Mais il y a distribuir aussi, ajuda. mais il y a aussi de l'aide que l'on peut apporter en Syrie. Mas também a ajuda que nós podemos levar até a Síria. Et cela, ça fait 2 ans maintenant que le conflit a commencé. E faz 2 anos que o conflito iniciou. Alors certes, des chrétiens sont morts, Cristãos foram mortos, parce que les bombes n'épargnent pas les chrétiens tout le temps. porque as bombas não poupam os cristãos. Et ça permet, malgré cela, Mas apesar disso, à l'évangile de toucher les cœurs des Syriens qui ne sont pas chrétiens. o evangelho toca os corações de pessoas que não são cristãs. Et des musulmans qui trouvent refuge, eux aussi, dans des villes en Syrie, Muçulmanos que encontram refúgio nas cidades da trouvent de Síria, l'aide parce que les chrétiens s'en occupent. eles encontram ajuda porque os cristãos estão lá. Sur cette diapo qui a suivi, c'est le nouveau, je dirais, foyer de tension sur l'Irak. Nessa nova diaporama é um novo foco de tensão no Iraque. Vous avez entendu que des milliers de gens se sont déplacés de la plaine de Ninive, des villes de Mossoul, Karakosh, et sont partis vers le nord. Vocês podem ver, observar que milhares de pessoas saíram da cidade de Mossul e outras cidades para o norte. Et on les voit là arriver peut-être à Erbil Vocês estão vendo a chegada deles et être obligés de dormir dans les parcs. e eles são obrigados muitas vezes de dormir nos parques. Ils n'ont plus de maison, Eles não têm mais casas, ils n'ont plus de Bible, eles não têm mais bíblias, ils n'ont plus rien. eles não têm mais nada. Et c'est encore là l'action des chrétiens libres E a ação dos cristãos livres qui se met en place et on a récolté en 2 mois là 400 000 € en Belgique et en France e na Bélgica e na França eles conseguiram ter 4.000 euros. par le biais de notre site internet. On a fait un appel E eles, através da internet, eles fizeram um apelo. et ça permet effectivement d'apporter une aide d'urgence à ces chrétiens qui ont tout perdu. E isso permite de levar até eles uma ajuda de urgência. Mais parmi ces gens qui sont couchés là, il n'y a pas que des chrétiens, il y a aussi beaucoup de musulmans. Mas entre essas pessoas não há somente cristãos, mas também há muçulmanos. Vous entendez parler du conflit entre chiites et sunnites. Vocês já ouviram falar o conflito entre os sunitas e os xiitas? Et effectivement, les musulmans fuient l'État islamique. E os muçulmanos, com certeza, eles fogem do Estado Islâmico. Et Dieu, encore, E Deus ainda utilise leur fuite pour les amener à sa rencontre. utiliza a fuga deles para trazê-los até o Senhor. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans se tournent vers Jésus Hoje, muitos muçulmanos vão ao encontro de Jesus, parce qu'ils découvrent l'amour des chrétiens qui vient à leur secours. porque eles descobrem o amor dos crentes através da ajuda que os crentes dão a eles. Alors, je ne vais pas parler longtemps parce que je suis avec Chantal. Eu não vou falar muito porque estou acompanhada de Chantal. Et c'est elle qui va s'adresser à vous ce soir. É ela que vai falar com vocês esta noite. Et simplement vous dire que à la fin de la soirée, vous pourrez, comme la dernière fois, beaucoup l'ont fait déjà, No final da noite, como muitos já fizeram, vous viendrez au stand et si vous avez le désir de prier pour vos frères et sœurs persécutés, se vocês tiverem o desejo de orar por vossos irmãos que estão na perseguição, vous pourrez me donner vos coordonnées et je vous enverrai par la poste le magazine Rencontre. vocês podem então deixar os seus dados e eu enviarei pelo correio este magazine. Ça coûte un petit peu, c'est 1 € par mois, Isso custa um pouco, €1 por mês, essa revista, mais ça vous donnera accès à des frères et des sœurs que vous allez de plus en plus rencontrer dans ce magazine et connaître. Isso fará com que vocês encontrem irmãos e irmãs através desta revista. Et vos prières, comme celles de ce soir qui sont montées, As vossas orações, como as orações desta noite que subiram, la Bible dit qu'elles auront une grande efficacité. a Bíblia nos diz que é de grande eficácia, La prière du juste a une grande efficacité. que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Fernando l'a dit, il y a des conditions. E o pastor Fernando disse, mas tem Mais condições. parce que vous êtes ici, je crois que vous voulez tous remplir les conditions. Mas porque vocês estão presentes aqui, eu creio que todos estão dispostos a entrar nessas condições. Et cette parole que on lit chaque jour, je l'espère pour vous en tout cas, Essa palavra que lemos a cada dia, eu espero por vocês, vouloir la sonder vocês podem sondá-la, et véritablement la manger. que vocês possam sondá-la, meditá-la e comê-la. Qu'elle vous nourrisse et qu'elle conduise
dans l'action avec le Seigneur. Que ela possa vos alimentar e vos conduzir em ação com o Senhor. Et dans la parole, on va découvrir qu'effectivement, le corps de Christ, Na palavra nós vamos descobrir que o corpo de Cristo ce sont tous ceux, les frères, les sœurs, de toute nation, de toute tribu, de toute langue, qui suivent Jésus. são todos aqueles irmãos de toda tribo, língua e nação que seguem a Jesus. Alors, merci à ceux qui voudront encourager ces frères et sœurs. Então, obrigado por aqueles que querem encorajar os irmãos. Vous découvrirez qu'on peut parfois leur écrire, bien sûr, Vocês irão descobrir que você pode simplesmente escrever a eles, qu'on peut aller peut-être les visiter aussi. que também podemos ir En visitá-los. tout cas, vous pouvez tous prier pour eux. Mas, de todas as maneiras, nós podemos todos orar por eles. Alors, je vous attendrai à la fin de la rencontre vers le stand de littérature. Então, eu esperarei vocês ali atrás, na livraria. Je vous remercie d'avance et je vais laisser la place à Chantal. E eu agradeço a todos e eu convido a Chantal. En fait, on ne vient pas pour prêcher la parole de Dieu. Na verdade, nós não viemos para pregar a palavra de Deus. On vient pour vous apporter un témoignage de gens qui vivent dans des conditions difficiles. Nós viemos para trazer um testemunho sobre pessoas que vivem em condições difíceis. Moi, je travaille en France avec Portes Ouvertes. Eu trabalho na França com portas Je abertas. viens en Belgique une fois par mois. Eu venho na Bélgica uma vez por mês. Et Chantal, elle est chargée de la partie opération. Mas Chantal, ela está encarregada das Et operações. ça fait 25 ans qu'elle parcourt le monde pour être au contact des chrétiens. E faz 25 anos que ela percorre o mundo para estar em contato com os cristãos. Et ça, c'est vraiment une richesse que l'on peut partager. E isso é uma riqueza que podemos compartilhar. Alors, je lui laisse la parole. Eu deixo ela a palavra. Merci. Bonsoir. Boa noite. Je vais me présenter très brièvement. Donc, Eu vou me apresentar brevemente. je m'appelle Chantal d'Oliveira. Eu me chamo Chantal de Oliveira. Mon grand-père était portugais. O meu avô era português. Je suis née en France Eu nasci na França il y a 64 ans. há 64 anos. Je suis veuve. Eu sou viúva Mon mari était néerlandais, il venait de Hollande. e meu marido ele era da Holanda. J'ai deux filles et j'ai deux filles et deux fils Eu tenho 2 filhas e 2 filhos et 10 petits-enfants. e 10 netos. Jésus m'a sauvée il y a 40 ans. Jesus me salvou faz 40 anos. Et donc, comme l'a dit Denis, depuis 25 ans, E Dieu m'a appelé à servir les chrétiens persécutés. como disse Denis, há 25 anos Deus me chamou para servir aos cristãos perseguidos. Alors, ce soir, je voudrais vous apporter des témoignages du vécu. Essa noite eu gostaria de trazer para vocês testemunhos vivenciados. Je suis responsable des opérations en ce qu'on appelle l'Asie centrale. Eu sou responsável das ações na Ásia Central, Ça veut dire en gros la Tchétchénie, na Tchétchênia, le Daghestan, no Daguestan, l'Azerbaïdjan, l'Azerbaïdjan, nessas regiões da Ásia Central. le Turkménistan, l'Ouzbékistan, Todos esses que terminam então, le Tadjikistan, o Tajiquistão, le Kazakhstan, o Cazaquistão, le Kyrgyzstan, o Kurdistão, l'Afghanistan, o Afeganistão, mais aussi l'Inde. mas na Índia. Et j'ai également eu le privilège de travailler pendant 4 ans Eu tenho o privilégio de trabalhar há 4 anos chez vos voisins, les Colombiens, nos nossos vizinhos colombianos et un peu au Mexique. e também um pouco no México. Alors pour un peu introduire ce service aux chrétiens persécutés, mais surtout pour introduire leur situation, je vais vous montrer une petite vidéo Eu gostaria de mostrar a qui vocês dure 13 minutes et qui a été filmée en Inde. eu vou mostrar a vocês um pequeno vídeo antes de falarmos dos cristãos perseguidos. Esse vídeo dura 13 minutos. Il criait tue les chrétiens, tue-les. Eles gritavam, Dieu m'a dit mate, que nous mate. allions mourir.
Si tu ne te convertis pas à l'hindouisme, nous te tuerons. Se você não se converter, nós te mataremos. Et il est parfois déguisé en policier. Ils avaient peur de prier. La police leur avait dit de ne pas prier. Actuellement, il n'y a pas de justice. Não há J'ai vraiment justiça. peur pour demain. Ils ont pensé qu'ils avaient stoppé le message de Jésus-Christ, mais ils ne peuvent pas. Eles não podem parar a mensagem de Jesus Cristo. L'Inde, Índia, historiquement, c'est la demeure historicamente, des sultans aux vastes et riches empires. as ricas Campinas, Cette civilisation vieille de 5000 ans est le deuxième pays le plus peuplé au monde. é o segundo país mais Une populado do nation mundo. faite de contrastes immenses, Uma nação com où des muitos styles de vie contrastes modernes et e com um urbains estilo de vida côtoient la moderno. coutume centenaire, E essa cultura La nation moderna démocratique também plus grande du uma monde. cultura muito antiga. où un système de caste continue à marginaliser une partie de sa population. Un pays qui se vante de respecter la liberté religieuse, mais qui ferme les yeux sur la persécution des chrétiens. Na verdade, esse país fecha os olhos para a perseguição dos cristãos. L'Inde compte près de 1,3 milliard d'habitants 1,3 et présente milhões de une diversité habitantes culturelle. e com muitas diferenças culturais, econômicas e políticas. Plus de 80% de la population appartient à l'hindouisme. Mais de 80% da população pertence ao 80% des hinduísmo hindous e vivent en Inde. 90% dos hindus vivem na Índia. Les chrétiens représentent Os seulement cristãos 3% de la representam population indienne 3% da et população connaissent une indiana persécution e conhecem grandissante. uma perseguição que cresce. Pour comprendre le climat Para culturel, compreender o clima il faudrait cultural, comprendre le système temos des que castes compreender qui o caractérise la sistema société indienne. que caracteriza Il divise la société en a plusieurs groupes. sociedade. Esse Ceux qui sistema divide ont des droits et a sont sociedade. respectés. En bas, les intouchables, un groupe hors caste qui a peu de droits et pas d'espoir de changer de Então tem um statut. povo que tem direitos e outro que não tem direitos. L'évangile de Jésus-Christ O est pour Evangelho le de riche Jesus et Cristo pour le pauvre. é para os ricos e para os pobres. É o mesmo para Nous toda a prêchons humanidade. l'évangile et aidons le pauvre, Nós pregamos o sans distinction Evangelho de e race, ajudamos de o couleur povo. ou de croyance. Não importa a Mais raça, a ceci cor ou a est vu crença. comme une menace Mas par isso é ceux de visto la como caste uma brahmanique, ameaça. la plus haute caste, celle qui domine en Inde. Então tem um grupo que domina na Índia. L'élite au pouvoir a besoin d'esclaves. Et la structure des castes est un système esclavagiste raffiné. E esse povo, ele quer escravos. Et le marginalisé sont considérés comme intouchables, Esses impurs, povos et ne marginalizados são peuvent changer leur intocáveis. position dans la hiérarchie des castes. Ces soi-disant intouchables ne sont pas intouchables pour Dieu. Esses Ils ont intocáveis été não são déclarés intocáveis para intouchables pour les Deus. maintenir en servage, pour Eles faire le foram travail, declarados labourer les terres, intocáveis para nettoyer les poder chambres, ser sans escravos, recevoir fazer le minimum serviços vital. baixos. Mais l'évangile de Jésus-Christ Mas o les libère de Evangelho cet de Jesus esclavage, Cristo os libera dessa escravidão, da opressão do sistema dessas castas. et ils sont libres de venir à l'église, Eles são livres de vir à s'asseoir, igreja, de chanter, sentar, prier et se sentir cantar, égaux. orar. L'évangile est donc vu comme une menace O pour le Evangelho é système visto des castes. como uma ameaça para o sistema dos castas. Les fondamentalistes hindous Os mènent depuis os longtemps une fundamentalistas campagne contre hindus, l'évangélisation. eles fazem campanha contra o Ils veulent evangelismo. éliminer le christianisme. Eles querem eliminar o cristianismo, que ameaça o poder Dans plusieurs deles. États indiens, Em vários estados hindus, tem grupos extremistas pour hindus interdire la conversion au para christianisme. proibir a conversão. La persécution des chrétiens par les groupes nationalistes A hindous a perseguição augmenté. aos cristãos por esses grupos Ils aumentaram. veulent restreindre l'Église, la foi et la communauté chrétienne. Eles querem acabar com a comunidade Distribuons des cristã. traités dans la rue, ouvrons une maison de prière. Se nós abrimos uma casa de oração, fazemos alguma encontro de cura, eles nos acusam de forçar as pessoas. Plusieurs sont jaloux du christianisme. Muitos têm ciúmes do cristianismo. Eles querem guardar o povo sob o seu controle. Comme les élites et les médias les soutiennent, Como a nous elite e a avons donné la média loi nos c'est un sustentam, tribunal pour lutter contre ces lois. nós tentamos então lutar contra esta lei. Ces groupes créent un sentiment antichrétien dans la Esse société. grupo cria um sentimento anticristão na sociedade. En 2008, Em ce qui s'est passé 2008, dans l'état de l'Orissa a o que porté un coup aconteceu fatal aux relations entre hindous et no chrétiens. estado de Orissa trouxe uma grande tensão
entre Un cristãos e hindus. responsable hindou influent a été tué. Responsável hindu foi morto. Et le groupe nationaliste hindou E o grupo nacionalista hindu aproveitou disso para atacar milhares de cristãos inocentes nesse estado. Des émeutes ont éclaté dans plusieurs villages. Várias confusões houve nesta Nous avons entendu cidade. des cris venant de partout. Nós ouvimos gritos de todos os lados: matem os cristãos, devemos matar os Une cristãos. vingtaine de jeunes se sont précipités sur 20 nous. jovens vieram até nós. La porte était fermée. A porta estava Ils ne pouvaient pas fechada entrer dans ma maison. e não podia. Ils ont dit ouvrez la porte, nous Eles mettons disseram: le feu à votre abrem maison. a porta, abram Il a y a porta. 50 à 60 maisons dans cette rue. Havia Toutes 50 ou 60 appartenaient aux casas chrétiens. e todas as casas pertenciam aos cristãos. Eles Ils ont colocaram brûlé fogo em chaque todas maison. essas Ils casas ont tout pillé. e eles pegaram tudo das Près de 500 casas. maisons 500 appartenant casas à des chrétiens que pertenciam a cristãos foram queimadas et au moins 5 églises avec. e 5 igrejas também. Mais les émeutiers ne se sont pas arrêtés là. Essas pessoas não pararam aí. 15 à 20 hommes sont venus 15 a avec 20 la homens police vieram com a polícia. et ils nous ont attaqués. E eles nos atacaram. Ils criaient « Tuez Eles les chrétiens, gritaram: matem os aucun ne doit s'en cristãos. sortir. Ninguém deve Pas escapar. même les jeunes filles, n'épargnez personne. Não poupem ninguém. Ils ont pris une fillette de 12 Eles ans. pegaram uma menina Ils de ont 12 commencé à anos la brûler. e começaram a queimá-la. Puis ils m'ont attrapée. Depois eles me Et ont pegaram commencé à me battre. e começaram a me bater. Nous avons tous couru vers la Nós forêt corremos pour nous todos na cacher. floresta para nos escondermos. J'ai vu un fossé E de eu 3 vi mètres devant então, moi. J'ai alors sauté dedans eu vi então et um ils se sont buraco de précipités 3 vers moi. metros Mais ils e ne m'ont eu pas trouvé. saltei. E eles vieram atrás de mim, mas eles não me encontraram. O homem estava aleijado e ele não pôde Ils correr. l'ont brûlé vivant. E eles queimaram este homem L'un vivo. d'eux avec une arme. Dentre eles tinha uma arma e me La balle est atirou em entrée par mim. un côté, A puis bala elle est entrou ressortie de par um lado l'autre. e ela saiu do Je n'ai outro. pas bougé et ils m'ont cru mort. Eles queriam que eu Ils estava ont morto. attrapé mon mari. E eles Ils lui pegaram ont meu dit marido. tu n'auras pas une minute pour parler à ta femme Você et ta não terá fille. 1 minuto para falar à tua mulher e à tua Maintenant, filha. appelle ton Dieu Jésus. Agora Il te chame, grite ao sauvera. teu Deus Jesus, ele vai te salvar. Ils l'ont emmené de force. E eles Et l'ont levaram battu ele à de mort. força e bateram E nele jeté até son corps morrer. dans la E eles rivière. jogaram o corpo dele no rio. Des agences indépendantes ont fait leur enquête. Agências independentes Selon leur fizeram rapport, quelques 500 personnes ont été tuées. algumas, mais ou menos 500 pessoas foram mortas. Le gouvernement reconnaît que O plus de governo reconhece 4500 que mais de maisons appartenant 4.500 à des chrétiens casas que ont pertenciam a été détruites cristãos et foram qu'au moins destruídas 127 e églises que ont mais ou été menos démolies 127 ou igrejas foram desfeitas, Des dizaines destruídas. de milliers de chrétiens ont dû se cacher pendant des mois dans la forêt. Milhares de cristãos Aujourd'hui deveriam encore, l'accès à leur ficar village escondidos est nas interdit, florestas. à moins qu'ils ne se convertissent à l'hindouisme. Eles deveriam se converter ao Ceux hinduísmo. qui sont revenus dans leur village ont Aqueles que été voltaram à forcés sua cidade, d'accepter eles foram l'hindouisme. forçados a aceitar o Ils hinduísmo. m'ont dit, E si tu eles deviens disseram, hindou, alors tu se vivras você ici. se torna Sinon, hindu, tu você iras ailleurs. viverá aqui, senão você vai para outro lugar. Et ils ont dit, tu dois E oublier eles ton disseram, Dieu. você tem que Tu dois esquecer o teu revenir à Deus. l'hindouisme. Você tem que voltar ao hinduísmo. Si tu n'oublies pas ton Se Dieu, você não esquece o teu nous Deus, n'épargnerons pas ta vie. nós não vamos poupar a tua vida. Ils les ont tous pris E eles et les ont pegaram rassemblés todos, et leur ajuntaram ont donné todos un jus, e un deram mélange d'eau et de bouse de vache. suco, uma Si vous mistura ne de buviez água, pas, vous étiez tués. água Pour pura. certains hindous, boire un mélange de bouse de vache et d'eau Para signifie alguns, que vous êtes beberem isso entrés dans la religion significa que hindoue. vocês é como uma iniciação C'est un rite ao hindou. hinduísmo, Ceux é um qui se ritual. convertissent à l'hindouisme Aqueles que se doivent boire convertem ce ao mélange. hinduísmo, eles devem Les beber gens essa du village bebida. avaient peur de mourir, As pessoas alors ils tinham ont medo de morrer, então eles beberam. Je ne peux pas E eu revenir. disse, eu não posso negar o meu Deus. Vocês podem me matar, vocês podem tomar a minha vida, não tem problema. Mas eu não posso negar o meu Deus. La plupart des villageois maior déplacés ne trouvaient pas d'aide. Do povo não Actuellement, encontrava la réponse ajuda. du système Atualmente, judiciaire nous frustre. o sistema En judicial Ardissan, nos il n'y a pas de frustra. justice du tout. Não pour les tem chrétiens. justiça nessa cidade. Quand j'ai rencontré notre Quando eu gouverneur, encontrei o nosso et quand je lui ai governador montré e les que eu mostrei a ele as il m'a dit, estatísticas, personne n'a ele me porté disse, cela à ma ninguém connaissance. trouxe ao meu conhecimento. Nous avons Nossa vida demandé era de l'aide tão au dura. gouvernement, Nós mais il pedimos a ajuda ao governo, mas não fizeram nada. L'aide apportée par le A gouvernement ajuda a que foi été dada pelo faible. governo foi fraca. Mais les chrétiens d'Orissa Mas os ont un avocat à leur cristãos côté. da cidade têm um Portes advogado. ouvertes a apporté une aide Portas d'urgence aux abertas villageois, trouxe de la uma nourriture, ajuda un à secours médical, cidade. des tentes, Socorro une medical, assistance juridique tendas, et assistência de nouvelles jurídica, villes pour remplacer novas celles qui étaient vidas, perdues. Portes ouvertes, aide la portas population abertas, nourrissante. ajuda Vous êtes comme o povo. des anges de Dieu. Vocês são como anjos de Deus. Portes ouvertes à Portas apporter de abertas l'information, trouxe des livres, formação,
de Bíblias, l'encouragement et des prières, de la encorajamento, nourriture et des orações, vêtements. comida e roupas. Vous êtes aux côtés des chrétiens Vocês estão ao persécutés lado dos dans cristãos ces moments perseguidos difficiles. nesses momentos difíceis. J'avais de gros Eu problèmes. tinha Portes grandes ouvertes m'a problemas. aidé. Portas abertas me ajudou. Vous m'avez donné une machine à Vocês coudre me deram uma máquina de et donné des costura. leçons de conduite à mon E mari. vocês deram uma Afin que lição nous puissions de subvenir à nos besoins. aprender a dirigir ao meu marido. Quand Portes Ouvertes a entendu que nous Quando avions tout portas perdu, abertas, j'ai ou reçu un nós soutien tínhamos financier perdido pour tudo, continuer mes études. eu recebi uma ajuda financeira para continuar os meus Portes estudos. Ouvertes a aussi donné des séminaires appelés Elas deram também Tenir ferme dans la seminário tempête. um seminário para aprender a estar firme em meio às tempestades. Ces séminaires sont une Estes bénédiction. seminários são uma bênção para Cette todos. formation nous a appris Essa formação nos à aider les ensinou autres, a ajudar malgré os nos outros, difficultés, apesar das nossas et comment dificuldades, grandir en Christ. e como crescer em Cristo. Aujourd'hui, Hoje, ces chrétiens tiennent ferme dans la esses tempête. cristãos Et leur permanecem firmes na témoignage peut tempestade, e o seu influencer leurs testemunho voisins. pode influenciar a novos irmãos. Dieu nous a dit de pardonner. Deus nos ensinou a Alors nous devons perdoar. pardonner. Então nós devemos Si nous perdoar. sommes de vrais chrétiens, Se nós nous somos devons verdadeiros pardonner. cristãos, nós Vous devemos pouvez prendre perdoar. leur maison, leur Vocês école, podem leur pegar vie, suas mais vous vidas, ne pouvez suas pas ôter Dieu casas, de leur suas cœur. colheitas, mas vocês não podem tirar Deus do Ceux coração qui me deles. poursuivaient, ceux qui Aqueles que voulaient nos me tuer, perseguiam, je que prie queriam me pour eux. matar, Je eu leur ai oro por pardonné. eles, eu os perdoei. Nous avons choisi d'aimer. Nós escolhemos amar, Nous voulons de que les ser autres fortes, sachent qui est e Christ queremos et que qu'il os l'aime. outros saibam quem é Cristo e que eles o amem Je também. Eu oro, Pardonne-leur ce qu'ils Senhor, ont fait. perdoa o Et que si eles c'est ta fizeram. volonté, E se é a tua vontade, mostra, revela-te a eles. Je pardonne parce Eu que ma perdoo relation porque a avec minha Christ relação com me place en Cristo position de force et non de défaite. não é ele me dá uma posição de força e não de Disons que même dans la douleur, nous pouvons chanter. mesmo em meio à dor, nós podemos cantar. l'Inde. Índia, D'autres lois vont-elles rendre illégal le fait de changer de religion? outras leis vão fazer Les extrémistes hindous ilegal vont-ils o fato réussir à de changer le système mudar de judiciaire? religião. Vamos mudar o Le gouvernement sistema. va-t-il intervenir contre judiciaire, ceux qui le persécutent les governo chrétiens? Vai fazer algo contra aqueles que perseguem os Autant de cristãos? questions Tantas dont les réponses perguntas. influenceront la persécution en Inde. As respostas irão influenciar Que vont devenir ces a chrétiens Índia. qui O que vivent dans la vai souffrance acontecer en com esses Inde? cristãos que vivem no sofrimento na Par la Índia? puissance du Saint-Esprit, Pelo poder do ils Espírito vont Santo, persévérer. eles vão perseverar. Les chrétiens du monde Os entier doivent cristãos se do joindre à mundo leurs frères et sœurs devem et prier pour estar leur pays, juntos pour com que os irmãos justice soit e rendue, ajudar a orar para que justiça seja feita, para que eles possam continuar a et à louvar a témoigner à Cristo leurs voisins. e testemunhar aos C'est seus cette vizinhos. foi-là Esta qui fé apportera la que paix, trará a paz, l'espoir a esperança et la vie de Christ e a en Inde. vida de Cristo na Índia. Priez Ore pour que notre foi para que soit a fortifiée. nossa fé seja fortalecida. Un des pères de l'Église, Um dos pais da igreja, Saint Augustin, Santo Agostinho, a déclaré que declarou que l'Église a été fondée sur le sang des martyrs. a igreja foi fundada no sangue dos mártires. Aujourd'hui, dans notre monde moderne, lorsque nous pensons, Hoje, no nosso mundo moderno, quando O pensamos martírio. nos mártires, souvent nous imaginons que nós imaginamos que c'était des chrétiens qui étaient jetés au lion eram cristãos que foram jogados aos leões, nas arenas, au temps des Romains. no tempo dos romanos. C'est ce que Satan voudrait que l'on croie. É o que Satanás quer que nós acreditemos. On estime aujourd'hui, et c'est une estimation conservative, Nós estimamos que entre 100 et 150 millions de chrétiens sont persécutés pour leur foi. que entre 100 a 150 milhões de cristãos são perseguidos por causa da fé. Qui sont ces chrétiens? Quem são esses cristãos? Ce sont, comme vous les avez vus, ces gens de l'Inde, par exemple, São como pessoas da Índia, como vocês viemos de ver. une toute petite partie de ces martyrs. É uma pequena parte dos mártires. Je vous ai montré ce film parce que
Eu mostrei a vocês esse filme porque je connais personnellement à peu près 80 des personnes que vous avez vues eu sur ce film. conheço mais ou menos 80% das pessoas que vocês acabaram de ver. Sont non seulement nos frères et nos sœurs, São irmãos e irmãs nossos, mes frères et mes sœurs, são mais meus aussi irmãos e minhas irmãs. sont devenus des amis personnels. E não são somente irmãos e irmãs, mas são amigos pessoais. Qui sont ces chrétiens? Quem são esses cristãos? Qui sont ces martyrs? Quem são esses mártires? Ces chrétiens de Syrie, d'Égypte, Esses d'Irak, cristãos da Síria, do Egito, de Colombie, da Índia, da Colômbia, un peu plus près de chez vous. pouco mais pertinho de nós. Ces chrétiens font partie du corps de Christ. Esses cristãos fazem parte do corpo de Cristo. Le même corps dont nous faisons partie. O mesmo corpo no qual nós fazemos parte. La persécution a toujours existé dans l'Église. A perseguição sempre esteve na igreja. Depuis la première Église Desde a primeira igreja jusqu'à ce jour, até nos dias de hoje. jusqu'à en ce moment où nous parlons, nous sommes réunis ici. Até o momento no qual nós estamos aqui reunidos. Nous venons de partager un moment de louange merveilleux. Nós acabamos de compartilhar um momento de louvor maravilhoso. Nous avons chanté à pleine voix. Nós cantamos em alta voz. Nous avons des instruments. Nós temos instrumentos. Demain dimanche, Amanhã domingo, je peux vous assurer que dans certains pays, eu posso assegurar a vocês que em certos países, comme par exemple l'Ouzbékistan, como o Uzbequistão, les chrétiens d'Ouzbékistan ne pourront pas se réunir dans une salle comme ça os pour avoir un culte. cristãos não poderão aí neste país se reunir numa sala para ter o seu culto. Ils seront au maximum 4, pas Eles, plus. eles são no máximo 4, não mais. Dans un endroit, dans un appartement, Num lugar, num apartamento, chanter, cantar, faire du bruit, faire de la musique avec des instruments, fazer barulho com instrumentos, música. Não. alors que ce sont des cultures qui aiment beaucoup justement faire de la musique et danser. E são culturas que gostam de dançar, de fazer música. Ils ne pourront pas. Eles não podem. Pourtant, ils connaissent les chants. E, no entanto, eles conhecem os cânticos. Alors, ce qu'ils font, c'est former les mots de ces chants O que eles fazem é formar as palavras dos cânticos avec leurs lèvres. com os lábios. Mais ils ne pourront pas dire les mots, chanter les mots à haute voix. Mas eles não poderão cantar as músicas em alta voz. Prêcher, prier, à haute voix. Pregar, orar em alta voz. Et s'ils s'en sortent, si personne ne les a dénoncés, si la police ne les découvre pas, E quando eles podem escapar, que a polícia não os descobriu, ces gens, la semaine prochaine, essas pessoas na semana, dimanche prochain, domingo que vem, iront dans un autre endroit. irão em outro lugar. Et ils formeront, ce ne seront plus les mêmes 4 personnes. Não serão mais as Ce mesmas sont des 4 personnes pessoas, différentes. mas serão pessoas diferentes. Tout ceci pour ne pas attirer l'attention des Isso voisins, tudo para não atrair a atenção dos vizinhos, pour ne pas attirer l'attention de la police, da polícia, pour sauver leur peau. para salvar, para que eles sejam salvos. Demain, dimanche Amanhã, matin, domingo, en Afghanistan, no Afeganistão, on pense qu'en Afghanistan, il n'y a peut-être pas d'église. pensamos que não há igreja, Il y en a une. tem uma. Il y a aussi le corps de Christ en Afghanistan. Também existe o corpo de Cristo no Afeganistão. C'est une église invisible. É uma igreja invisível, C'est une église qui grandit. é uma igreja que cresce, Un de nos frères, com irmãos, pasteur, pastores. je l'appellerai Mohamed. Eu o chamo Mohamed. Évidemment, sa famille, personne de sa famille ne sait encore qu'il est converti depuis plusieurs années et qu'il est pasteur. Ninguém da sua família sabe que ele é convertido há vários anos e que ele é pastor. Il serait tué immédiatement. Ele seria morto imediatamente. Il ne sait ni lire ni écrire. Ele não sabe ler nem escrever. Il a mémorisé toute la Bible Ele memorizou toda a Bíblia dans sa langue maternelle na sua língua maternal, pour pouvoir
donner des études bibliques pour pouvoir évangéliser et pour pouvoir prêcher. Para poder trazer estudos bíblicos, evangelizar e pregar. Ça, c'est notre frère qui est aussi qui fait part du corps de Christ. Esse é nosso irmão, que também faz parte do corpo de Cristo. Alors nous connaissons évidemment tous ce verset qui nous dit, Nós conhecemos esse versículo que nos diz, quand Paul utilise en effet l'exemple d'un corps quando pour décrire Paulo, l'Église, quando Paulo utiliza o exemplo do corpo para descrever a igreja, lorsque l'un des membres souffre, tout le Quando- corps souffre. e quando um dos membros está doente, todo o corpo sente. Et lorsque l'un des membres est dans la joie, tout le corps se réjouit. E quando um dos membros está na alegria, todo o corpo se alegra. Il est évident qu'il est plus facile pour nous de s'identifier à la deuxième partie de ce verset qui dit que nous nous réjouissons ensemble lorsque l'un des membres est dans la joie. É muito fácil para nós de nos identificarmos com a segunda parte do versículo, né, de nos alegrarmos, Parce que pour nous, cette persécution, nous la connaissons ici, nous n'avons pas à la subir. porque a perseguição para nós é mental, nós não temos que passar fisicamente pela perseguição. Alors, il est évident que nous n'avons pas à culpabiliser, Então é fácil para nós não nos culpabilizarmos, dans le sens où ça a été la volonté de Dieu que nous soyons nés dans des pays et dans des cultures où nous ne sommes pas persécutés. que a vontade, é fácil de aceitar que é a vontade de Deus que nós nascemos ou estamos num país no qual não há perseguição. Ça a été la volonté de Dieu que certains de ce corps naissent dans des pays où ils connaissent la persécution. E que é a vontade de Deus que certas pessoas nasceram em países que conhecem a perseguição. Ceux qui connaissent la persécution ne sont pas meilleurs chrétiens que nous le sommes ici. Os que passam por perseguição não são melhores cristãos do que nós que estamos aqui. Simplement, les membres d'un même corps sont différents, ont des fonctions différentes, ont des aspects différents. Simplesmente, os membros do corpo têm aspectos e funções diferentes. Et justement, dans ce même chapitre, E justamente no mesmo capítulo, Paul dit onde Paulo diz que l'œil ne peut pas ignorer, j'exagère un peu, le doigt de pied. o olho não pode ignorar o Et dedo lui do dire, pé. moi je suis l'œil et moi je te connais pas, tu es un doigt de pied, tu fais Eu autre chose. sou o olho e eu não te conheço, você é o dedo do pé, eu não te conheço. Et cet exemple d'ailleurs, lorsque nous nous coupons, lorsque nous nous brûlons, E esse exemplo, quando nós nos cortamos ou quando nós nos queimamos, à un endroit, la main par exemple, na mão, por exemplo, évidemment nous avons mal à la main, mais tout notre corps réagit. nós, com certeza, nós sentimos dor na mão, mas todo o nosso corpo tem uma reação. Tout notre corps est conscient de cette douleur. Todo o nosso corpo está consciente desta dor. L'Église persécutée se trouve dans une situation souvent dramatique. A igreja perseguida que se encontra em uma situação dramática, Notre rédemption, notre salut a nossa redenção, a nossa salvação ne nous a rien coûté não nos custou nada, parce que Jésus l'a payé pour nous. porque Jesus pagou por nós. Mais après, E depois, la suite, o seguimento, suivre Jésus, obéir à Jésus, seguir a Jesus, obedecer a Jesus, n'est plus gratuit. não é mais gratuito. Et ce n'est pas nous qui en définissons le prix, E não é nós que definimos o c'est preço, donc Dieu qui nous demande é Deus que nos pede de payer une certaine somme de pagar uma certa quantia pour pouvoir continuer à le suivre. para poder continuar a segui-lo. Alors pour certains c'est une plus petite somme, c'est un fardeau plus léger à porter, Para alguns é uma pequena quantia, um fardo leve, et pour d'autres le prix est très élevé, e para outros o preço é muito alto, jusqu'à donner sa vie. até a dar a sua vida. Mais nous devons tous porter notre croix, Mas nós devemos todos carregar a nossa cruz, chacun individuellement, cada individualmente, et en même temps nous appartenons tous à ce même corps de Christ universel. e nós ao mesmo tempo pertencemos todos a este corpo universal.
Je peux vous raconter tellement d'histoires qu'on sera encore là la semaine prochaine. Eu poderia contar a vocês várias histórias e nós estaríamos aqui até a semana que vem. Du vécu. Coisas que vivenciadas. Je vais vous raconter l'histoire, par exemple, de cette jeune sœur de 20 ans. Vou contar a história dessa jovem irmã de 20 anos. Que j'ai rencontrée l'année dernière en Asie centrale. Que eu encontrei o ano passado na Ásia Central. Toute l'Asie centrale appartient à l'islam, évidemment. Toda a Ásia Central pertence ao Islã. Et donc, cette jeune sœur faisait partie d'une famille il y avait 5 sœurs et 5 frères dans cette famille. Ils ont toujours des grandes familles. E essa irmã tinha 5 irmãos e 5 irmãs. Eles têm grandes famílias. Et elle et un de ses jeunes frères, un de ses 5 frères qui avait 15 ans à l'époque, il y a 3 ans, lorsqu'ils sont convertis. Ela e seu irmão, que na época tinha 15 anos, isso aconteceu há 3 anos. Les deux seuls chrétiens dans la famille. Os 2 cristãos somente na família. Pour raccourcir un peu l'histoire, ils sont engagés activement dans un ministère auprès d'enfants démunis dans les rues de leur ville. Eles trabalham no ministério com crianças de rua na cidade deles. Et donc, l'année dernière, j'ai rencontré cette sœur qui était venue dans une autre ville pour justement suivre un séminaire de formation. E essa irmã, então, eu encontrei numa outra cidade, que ela veio fazer um seminário de formação. Pendant 1 heure, elle m'a parlé de son ministère auprès de ces enfants des rues. E durante 1 hora, ela compartilhou comigo o ministério dela com essas crianças de rua. Elle en débordait, elle ne parlait que de ça et elle était tellement joyeuse et reconnaissante au Seigneur de pouvoir faire son ministère. E ela estava tão feliz, tão grata ao Senhor por poder fazer esse trabalho. Et puis, bon, nous nous sommes séparés, c'était la fin de la journée. E depois, ao final do dia, nós nos separamos. Et le pasteur m'a dit, tiens, tu as rencontré cette jeune fille, est-ce qu'elle t'a raconté son histoire? E o pastor então veio até mim e disse, você encontrou essa jovem? Ela contou a você a sua história? Je dis oui, bien sûr, elle était pleine de joie, pleine de feu pour le Seigneur et pour son ministère. Sim, ela compartilhou comigo, ela estava mesmo com muito fogo, com muita alegria em relação ao seu ministério. Et il me dit, mais c'est tout ce qu'elle t'a raconté? E é só isso que ela te contou? Je dis oui. Sim, eu disse. Il m'a dit, bon, ben moi je vais te raconter l'histoire. Então eu vou contar a você a história. Finalement, les parents et la famille de ces 2 jeunes convertis, a família, os pais desses jovens convertidos, desses 2 jovens, desses 2 irmãos, essayer de les faire revenir à l'islam, quiseram forçá-los a que eles voltem ao Islã, les faire changer d'avis. Fazer com que eles mudem de ideia. Quand ça n'a pas marché par les paroles, ils les ont enfermés, ils les ont privés de nourriture. E quando as palavras não adiantaram mais, eles trancaram e privaram eles de comida. Et puis finalement, quand la famille réalisait que ces 2 jeunes ne reviendraient pas à l'islam, e quando a família realizou que eles não mudariam de ideia e não voltariam ao Islã, et que l'honneur de leur famille était compromis, e que a honra da família estava comprometida, les 4 frères ont battu ces 2 jeunes pratiquement à mort. Os outros 4 irmãos bateram nesses 2 jovens quase até a morte. Ils ont eu un peu pitié de la jeune fille en pensant que peut-être elle reviendrait. Elle a passé 3 semaines à l'hôpital. Eles tiveram um pouco de dó da moça. Eles pensaram que ela poderia voltar ao Islã e ela passou 3 semanas no hospital. Par contre, son petit frère, qui avait 16 ans à l'époque, E, no entanto, o seu pequeno irmão, que tinha 16 anos na época, a perdu conscience ele perdeu o conhecimento et ses frères ont pensé qu'il l'avait tué, ils l'ont laissé pour mort. e os irmãos então pensaram que eles haviam matado e deram ele como morto. Il a passé plus de 3 mois à l'hôpital, Ele passou entre la vie et la mort. mais de 3 meses no hospital contra a vida e a morte. Le lendemain, lorsque la jeune fille est revenue pour continuer de suivre cette formation, E o dia após, quando ela voltou para continuar a seguir, a fazer a formação, je l'ai appelée et je lui ai dit, mais enfin, pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? eu chamei ela e perguntei, por que você não me disse nada? Elle m'a dit, à quel sujet? Je lui ai dit, à ce qui vous est arrivé. E ela me perguntou sobre o quê? E eu respondi sobre aquilo que te aconteceu. Elle avait l'air un peu confuse et elle me dit, mais pourquoi est-ce que je devrais te raconter ça? E ela então ficou um pouco confusa. E por que eu deveria ter te contado isso? Qu'est-ce qu'il y a d'anormal? C'est normal. O que há de anormal? Isso é normal?
Et c'est là qu'elle a donc dû voir mon expression. E aí, então aí ela viu minha expressão. Elle me dit, mais oui, c'est normal. E ela disse, C'est sim, notre é quotidien. normal, é o nosso cotidiano. On sait tous ici Nós sabemos todos aqui que si on décide de suivre Jésus, que se nós decidimos de seguir a Jesus, nous serons persécutés d'une façon ou d'une autre. nós seremos perseguidos de uma maneira ou de outra. Et elle devait quand même voir mon visage, mon expression. E ela via então a minha expressão, a expressão do rosto. Pourquoi c'est si important? Pourquoi c'est si bizarre pour toi? Por que é tão importante e esquisito para você? On me dit, mais chez vous, vous n'êtes pas persécutés si vous êtes chrétien? Onde vocês moram, vocês não são perseguidos se vocês são cristãos? Et c'était à mon tour de lui expliquer que non, que moi je suis membre d'une église comme celle-ci. E eu então comecei a explicar que não, que eu sou membro de uma igreja como esta, Que nous vivons en toute liberté. que nós vivemos em total liberdade. Que bon, c'est vrai, une fois de temps en temps, peut-être après notre conversion, nous perdons quelques amis, ou il y a un peu de rejet peut-être dans certaines familles. Talvez, é claro, que após a nossa conversão perdemos alguns amigos e há alguma rejeição em relação à nossa família. Et je lui avais dit, on a besoin de connaître ces situations parce que le reste du corps de Christ va prier pour vous. E então eu disse, é necessário que nós conheçamos essa situação porque o resto do corpo de Cristo vai orar por vocês. Et lorsque je lui ai expliqué comment nous vivons ici à l'Occident, E quando eu expliquei a ela como nós vivemos aqui no Ocidente, c'est elle qui m'a dit, ela então me disse, c'est moi qui vais prier pour vous, les chrétiens d'Occident, é eu que vou orar por vocês, cristãos do Ocidente. parce que si vous n'êtes pas persécutés, si vous n'avez aucune difficulté parce que vous êtes chrétien, Se vocês não passam por dificuldades ou não são perseguidos, il y a quelque chose qui cloche tem dans vos églises. algo que não está bem na igreja. Parce que la parole de Dieu nous dit Porque a palavra de Deus nos diz que quiconque, que qualquer, n'importe quelle personne qui choisit de suivre Jésus-Christ Qualquer rencontrera des tribulations. qualquer pessoa que escolhe servir a Jesus Cristo passará, encontrará tribulações. Si vous n'en rencontrez pas, il y a quelque chose de bizarre. Se você não passa por tribulações, há algo que está esquisito. Pour moi, Para une gamine mim, de 20 ans, para mim, essa menina de 20 anos, uma garota, j'ai 40 ans de conversion, je connais la Bible. eu tenho há 40 anos de conversão, eu conheço a Bíblia. Elle n'a même pas une Bible dans son langage maternel. Ela não tem uma Bíblia na sua língua maternal. Un Nouveau Testament, oui, c'est mieux que rien, évidemment. O Novo Testamento, sim, é melhor que nada. Elle est repartie pleine de joie. Ela foi embora cheia de alegria. Ça, c'est, comme elle m'a dit, c'est le quotidien, c'est leur vécu. E isso, como ela me disse, é o cotidiano deles, é o que eles vivenciam. Elle m'a expliqué, Dieu nous sauve, nous nous retournons et nous ne regardons plus jamais en arrière. Deus nos salva e nós não voltaremos jamais atrás. Nous payons le prix. Nós pagamos o preço. Je connais 3 pasteurs du Turkménistan, des jeunes, Eu conheço 3 pastores do Turkmenistan qui avaient été ordonnés par les autorités de leur pays de cesser leurs activités d'évangélisation. O país ordenou eles que eles não deveriam mais evangelizar. Et comme ils continuaient à évangéliser, un jour, la police les a emprisonnés. E como eles continuaram a evangelizar, a polícia levou eles em prisão, Les a battus, bateram neles, les a privés de sommeil, eles privaram eles de sono, de nourriture, d'eau. de comida, de água. Au Turkménistan, au mois de septembre, en ce moment, j'y Neste suis allée mês, plusieurs fois au mois de septembre. neste mês, Il agora, faisait em setembro, 52 degrés. Il faisait 52 degrés. Fazia 52 graus. Alors, lorsqu'on ne boit pas, E quando nós não bebemos nessa temperatura, il n'y avait pas de clim dans les cellules de prison au Turkménistan. não havia climatização nas prisões. La police qui est censée vous protéger, nous, dans nos pays, ici, la police est censée nous protéger, Aqui no nosso país, a polícia, ela nos protege. les a donc abusés et ils voulaient leur faire signer
une déclaration Então abusou deles e quis fazer com que eles assinassem uma declaração disant qu'ils retournaient à l'islam et qu'ils s'engageaient à cesser leur activité chrétienne. dizendo que eles estavam voltando ao Islã e que eles iam parar com as ações cristãs. Lorsque ça leur est arrivé, E quando isso aconteceu, ils avaient le plus jeune avait 23 ans, l'aîné avait 25 ans. o mais jovem tinha 23 e o Ils mais velho étaient 25. tous mariés avec jeunes enfants, puisque dans ces pays on se marie très jeune, lorsqu'on a 16, 17, 18 ans. Eles eram todos casados com crianças pequenas, porque nesses países eles casam muito cedo. Finalement, le quatrième jour, il est arrivé quelque chose de terrible. No quarto dia aconteceu algo terrível. Ces mêmes policiers qui les avaient battus, qui les avaient malmenés Esses mesmos policiais que bateram neles et qui étaient censés les protéger, e que estavam lá, que deveriam protegê-los, porque eram polícias, ils les ont violés dans la cellule. violaram eles na cela. Ils n'avaient toujours pas signé la déclaration. Eles ainda não tinham assinado a declaração. Le lendemain, par miracle, O dia após, como um milagre, on les a laissés tranquilles, eles deixaram eles on les tranquilos, a pas battus, não bateram mais neles, on leur a donné à manger, à boire, deram comida e bebida, et à la fin de la journée, e no final do dia, le commissaire de police est venu dans leur cellule o comissário de polícia veio até a cela. et leur a dit voilà, vous ne voulez pas obéir, vous ne voulez pas signer. Vocês não querem obedecer, não querem assinar. Moi, je suis ici dans votre cellule, mais mes collègues sont en chemin dans vos maisons. Eu estou aqui na vossa cela, mas os meus colegas estão caminhando em direção às vossas casas. Et vous savez ce qui va arriver à vos femmes. E vocês sabem o que irá acontecer com suas esposas. L'une d'entre elles d'ailleurs était enceinte. Uma delas estava grávida. Et c'est à ce moment-là que nos frères ont signé la déclaration. E nesse momento eles assinaram a declaração. Ils ont été libérés tout de suite. Eles foram liberados em seguida. Mais par contre, entre-temps, tous leurs biens avaient été confisqués, leur maison, tout ce qu'ils possédaient avait été confisqué. Todos os seus bens foram Ils étaient à confiscados. eux. Et finalement, nous les avons aidés à s'enfuir du pays. E nós os ajudamos a fugir do país. Maintenant, on les laissait tranquilles, mais ça ne voudrait pas dire que dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, ils seraient pas de nouveau emprisonnés. Neste momento eles tinham deixado eles tranquilos, mas isso não queria dizer que nas próximas semanas ou nos próximos meses eles não poderiam voltar a pegá-los. C'est des familles qui ont l'âge de mes enfants. São famílias que têm Leurs enfants, l'âge de mes petits-enfants. Dos meus filhos, dos meus netos. Ça, c'est le prix que certains payent parce qu'ils ont choisi de suivre Jésus. Esse é o preço que alguns pagam porque eles escolheram de seguir Jesus. Alors, nous, comment se positionne-t-on par rapport à ça? Qual é a nossa posição em relação a isso? De nouveau, je voudrais vous donner un verset biblique. Eu gostaria de novamente deixar um versículo bíblico. Paul a écrit aux Philippiens une petite phrase Paulo escreveu aos Filipenses uma pequena frase qui dit que diz: par la grâce de Dieu, pela graça de Deus, il vous a été donné vos foi dado non seulement de croire au Christ, não somente de crer no Cristo, mais également de souffrir pour lui. mas também de sofrer por Ele. C'est une petite phrase très intéressante parce que d'abord, par la grâce de Dieu, ce qui est très confortant. É uma frase muito interessante porque nos fala da graça de Deus. Mais dans une même phrase, il nous est dit que Mas na il mesma nous a frase été donné, c'est un don, que nos diz que nos foi dado um c'est dom, un cadeau, é presente, c'est un présent presente de croire au Christ de crer em Cristo et dans la foulée de souffrir pour lui. e de mesma forma sofrer por Ele. Finalement, ce n'est même pas un choix que nous avons. Enfin, notre vie consiste en choix. Tous les jours, nous devons faire des choix différents dans la vie. Finalmente, não é uma escolha que podemos ter, mesmo que a nossa vida é feita de escolhas. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il nous a été donné de souffrir pour Christ. Mas a palavra de Deus nos diz que nos foi dado sofrer por Cristo. Et
Ces quelques personnes dont je vous ai parlé là ce soir, que je connais donc personnellement, c'est du vécu, Essas pessoas no qual eu falei para vocês, as quais eu conheço pessoalmente, ont été confrontées très brutalement foram confrontadas à brutalmente cette souffrance pour Christ. a este sofrimento por Cristo. Alors il y en a qui perdent leur vie énormément, beaucoup. Tem muitos que perdem suas vidas. Il y en a quelques-uns, mais c'est une minorité, grâce à Dieu, E é pouco, qui ne sont pas assez forts, qui succombent sous la pression. e são poucos os que não são fortes e que caem nessa pressão. Et puis aussi, il y a aussi des conversions, E também há conversões, comme Saul est devenu Paul, como Saulo foi chamado Paulo. Il y a aussi, dans le temps moderne, dans la persécution moderne, de nombreux exemples, et moi j'en connais aussi quelques-uns, E nos tempos modernos também tem vários exemplos, eu de conheço vários, persécuteurs qui se sont convertis. de pessoas que perseguiam e se converteram. Alors, de nouveau, je répète, nous faisons tous partie de ce même corps de Christ. Novamente eu repito, nós fazemos todos parte desse corpo de Cristo. Et finalement, nous qui avons une vie relativement aisée et facile, Nós que temos uma vida fácil, parce que c'est Dieu qui en a décidé ainsi pour nous, porque Deus decidiu assim por nós, nous avons non seulement une responsabilité, nós temos não somente uma responsabilidade, mais nous avons l'obligation, mas nós temos a obrigação, au minimum, de ne pas oublier no mínimo, de não esquecer cette partie du corps de Christ. essa parte do corpo de Cristo. Elle fait partie de nous. Ela faz parte de nós. Nous ne pouvons pas l'ignorer, nous ne pouvons pas l'oublier. Nós não podemos ignorar nem esquecer. Et sûrement, dans les temps dans lesquels nous vivons, avec tous les outils, toutes les possibilités que nous avons pour nous informer, E no tempo no qual nós vivemos, com todos os materiais que temos, il serait impardonnable de ne pas nous tenir informés toda a mídia e tudo, essas maneiras de nos informarmos, então seria imperdoável não nos informarmos du sort de nos frères et nos sœurs qui souffrent pour leur foi. Sobre os irmãos que estão sofrendo por causa da fé. Il y a plusieurs façons évidemment de les supporter, de les aider. Tem várias maneiras de ajudá-los. La principale stratégie de Satan A principal estratégia de Satanás pour détruire le corps de Christ, para destruir o corpo de Cristo, c'est le découragement. é o desencorajamento. Et lorsque nos frères et nos sœurs à l'autre bout du monde sont persécutés, E quando os irmãos estão sendo perseguidos lá no fim do mundo, do outro lado do mundo, le diable est là, o diabo está aí il leur chuchote à l'oreille. e ele fica falando na orelha: Tu vois ce que ça te coûte de suivre Christ. você está vendo quanto te custa seguir a Cristo? Tu es tout seul, Você está só, personne ne connaît ton sort, ninguém conhece a tua sorte, personne ne viendra t'aider. ninguém vai vir até você para te ajudar. Finalement, tu n'as pas le choix que de retourner à ton ancienne vie si tu veux survivre. Finalmente, você não tem outra escolha que voltar à tua antiga vida para sobreviver. L'isolement, O isolamento, c'est néfaste. isso é horrível. Nous, ce que nous pouvons faire, nous, Non. les chrétiens libres, Nós, os cristãos livres, o que podemos fazer c'est encourager nos frères et nos sœurs. é encorajar os nossos irmãos. Ça ne veut pas dire que nous sommes tous appelés à y aller. Isso não quer dizer que nós todos somos chamados a ir. Certains de nous le sont. Alguns dentre nós são Et chamados il y a plusieurs possibilités pour cela. e há várias possibilidades para Il y a isso. évidemment le champ missionnaire, l'appel missionnaire, Tem o chamado missionário, mais il y a aussi des activités que Portes Ouvertes organise mas também há atividades que Portas Abertas organizam pour pouvoir faire savoir aux chrétiens persécutés que le reste du corps de Christ ne l'oublie pas. para poder fazer saber, para que esses irmãos saibam que o resto do corpo de Cristo não esqueceram deles, Que nous les aimons,
que nós os que nous amamos prions pour eux, e que nós oramos por eles, que nous donnons afin que l'on puisse faire des projets pour les supporter, pour les aider, que nós ofertamos para que projetos que sejam nous feitos para puissions les ajudá-los, visiter. para que nós possamos ir visitá-los. Il y a énormément de choses à faire pour encourager cette partie du corps du Christ. Há muitas coisas a fazer para encorajar essa parte do corpo de Cristo. Mais il est évident que nous ne pouvons pas le faire si nous ne connaissons pas leur situation. Mas é claro que não podemos fazer se nós não conhecemos aquilo que eles estão passando. C'est pour ça que je vous encourage à vous tenir informés. E é por isso que eu encorajo vocês a se informar. Denis vous a expliqué que vous pouviez vous abonner. E Denis, ele explicou a vocês que vocês podem se abonar. Au Brésil, il y a une grande antenne de portes ouvertes. No Brasil tem uma grande antena de portas abertas. Il y a une grande équipe de chrétiens brésiliens qui a été appelée à servir l'Église persécutée. E tem uma grande equipe brasileira que foi chamada para ajudar os cristãos Le perseguidos. bureau se trouve à Sao Paulo. Os escritórios se encontram em São Paulo. Et eux aussi, ils publient un petit magazine en portugais, évidemment. Eles também publicam uma revista em português. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont plus à l'aise avec le portugais, E para algum de vocês que talvez é mais fácil o português, on peut aussi vous procurer les coordonnées du bureau brésilien. a gente pode dar a vocês os dados do escritório brasileiro. Et avant de finir cette soirée, je voudrais Antes de terminar essa noite, eu gostaria vous dire quelques mots de vos voisins, les Colombiens. Eu gostaria de deixar com vocês algumas palavras dos vossos vizinhos colombianos. Ça peut être une surprise pour beaucoup d'entre vous, mais il y a de la persécution des chrétiens en Colombie. Pode ser um pouco estranho para vocês, mas há uma perseguição na Colômbia. Ce serait trop long de vous expliquer pourquoi, comment et qui. Seria muito longo explicar por que, como e quem. Mais un de nos projets en Colombie Mas dos nossos projetos na Colômbia est une maison d'enfants é uma casa de crianças. qui s'appelle El Hogar. Ela se chama a casa. O lugar é a Et casa. dans cette maison, c'est comme un orphelinat, disons. O lar. E essa casa é como um orfanato. Nous accueillons une cinquantaine d'enfants Nós acolhemos Colombiens. 50 crianças entre 8 et 18 ans. entre 8 e 18 anos. La majorité de ces enfants ont perdu soit leurs deux parents, soit l'un de leurs parents. A maioria das crianças perderam ou os pais ou dos pais. Parce que leurs parents étaient engagés dans l'église comme pasteurs, comme anciens, comme évangélistes. Porque os seus pais trabalhavam na igreja como pastores, anciãos, evangelistas. Ont été assassinés, ont été exécutés devant les yeux de leurs enfants. Foram assassinados, executados aos olhos, diante dos olhos dos seus filhos. Et ceux qui ont encore leurs parents E aqueles que ainda têm os seus pais ne peuvent pas habiter avec leurs parents não podem morar com seus pais. parce que leurs parents ont suivi l'appel du Seigneur pour servir dans des régions de Colombie qui sont tellement dangereuses qu'il y a de grands risques que leurs enfants soient kidnappés par le FARC. Porque os seus pais servem em lugares muito perigosos na Colômbia, que o FARC toma conta, essa guerrilha toma conta. Et soient emportés dans des camps du FARC dans la jungle et soient transformés en machines à tuer. E que eles sejam levados nesses campos dessa guerrilha e transformados em máquinas para matar. Il y a énormément de possibilités pour les chrétiens brésiliens de servir dans cet orphelinat. E há uma grande oportunidade para os irmãos brasileiros se servir nesse orfanato. Pendant toute l'année, des églises brésiliennes, Durante todos os anos na igreja brasileira, des volontaires, nós vemos voluntários, des fois pour 2 semaines, 3 semaines, 6 mois, 1 an, às vezes nós vemos voluntários durante uma semana, 2 semanas, um ano, qui travaillent donc avec les enfants de cet orphelinat. que trabalham com as crianças deste orfanato. Je vous le dis évidemment, vous habitez ici en Belgique. Eu digo, claro, vocês moram aqui na Bélgica. Je ne connais pas vos relations, vos familles au Brésil, vos églises au Brésil, mais je voulais simplement vous en informer qu'il y a une possibilité de faire du travail vraiment très concret auprès de ces enfants qui ont été très traumatisés émotionnellement. Eu não conheço as vossas igrejas no Brasil, a vossa família, a vossa vida no Brasil, mas eu digo que é possível ajudar essas crianças na Colômbia.
Et évidemment, au niveau de la culture et même au niveau de la langue, entre l'espagnol et le portugais, Mesmo c'est no plus nível facile de se cultural, comprendre qu'entre l'espagnol et l'anglais, par exemple. é mais fácil de entender o português, espanhol do que o inglês. Donc, on ne sait jamais si quelqu'un parmi vous, ou si vous connaissiez quelqu'un qui aurait un appel à ce niveau-là, Nunca se sabe se vocês têm um chamado ou vocês faites-nous le conhecem savoir alguém aussi. que tem um chamado. Então traga a nós esta informação. Alors voilà, je voudrais vous remercier de nous avoir accueillis ce soir. Eu gostaria de agradecer a vocês de ter nos acolhido esta noite. Nous n'avons pas prêché. Nós não pregamos, J'ai simplement voulu être comme un pont simplesmente nós somos como uma ponte pour vous rapprocher de l'Église persécutée. para vos trazer próximo da igreja perseguida. Et lorsque, à mon prochain voyage, je me rends en Inde, Dieu voulant le mois prochain, Se Deus quiser, no mês que vem eu vou para a Índia. je pourrai aussi partager le moment que j'ai eu avec vous et je pourrai vous rassurer que vous êtes au courant de leur situation et que vous allez prier pour eux. Et peut-être plus, mais en tout cas, vous allez prier. Eu irei compartilhar com eles o momento que eu estive com vocês e irei falar que vocês estão sabendo de tudo e que vocês irão orar por eles. Et pour eux, vous ne pouvez pas imaginer rien que le fait de savoir ça, ça les encourage et ça les fortifie Vocês não podem imaginar o quanto o simples fato de saber isto, pour persévérer. isso fortalece eles. Le fait de savoir qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils font partie intégrale de ce corps de Christ, O fato deles saberem que eles fazem parte integral do corpo de Cristo os cette fortalece. connaissance leur donne de nouvelles forces et ça les fait, c'est comme un moteur, ça les fait avancer de nouveau, Como um pour motor, quelque temps de nouveau. faz com que eles avancem. Donc, à nouveau, je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. Eu agradeço de todo o coração de vocês terem nos escutado. Je vous remercie de tout ce que vous pourrez faire à quelque niveau que ce soit Eu pour vos agradeço, frères et vos sœurs persécutés dans le monde. e eu agradeço a vocês de tudo aquilo que vocês poderão ajudar a fazer para o corpo, a igreja perseguida através do mundo. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Eu não tenho palavras. Mas Deus, Ele conhece, né? E o que me alegra é o que ela falou. Que quando ela chegar na Índia, J'ai pas de mots, et ce qui me réjouit, c'est que quand elle va arriver en Inde, nossos irmãos vão ver que nós nos importamos com eles. nos frères vont savoir que nous inquiétons envers eux. Graças a Deus pela vida de vocês que compareceram nesse culto. Grâce à Dieu pour vos vies qui sont venus Então, nós dans temos ce muito culte. sujeito de oração. Nous avons Nós temos, beaucoup de sujets de prière. como ela disse, Deus guardou a gente da perseguição. Comme elle nous a dit, Dieu nous a gardés de la persécution. Então, vamos profiter para nós podermos orar por eles. Nous allons profiter donc pour pouvoir prier pour eux. Amém? Amen. Então, convido você, nós vamos orar para terminar esse culto. Je vous invite à prier pour finir ce culte. Nós vamos agradecer a Deus pela liberdade Remercier le Seigneur pour la liberté. e vamos nos comprometer, né, em orar por eles, tá bom? Se você não passou para ver algumas informações, ela já falou muitas, né? Ali também tem várias no palanque ali, no mural. Você pode ler e você pode orar por isso, tá bom? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Queremos te agradecer pela liberdade. O Senhor nos deu. Por nós estarmos aqui. E apesar de termos saído do nosso país, o Senhor não nos enviou para um país que tem tanto sofrimento. Eu confesso que eu não tenho palavras, mas eu sei que Tu é Deus e que Tu reina. Nós queremos nos lembrar mais uma vez desses irmãos, ó Pai, que estão sendo perseguidos. Muito obrigado por essa igreja, Pai, pela minha igreja. Muito obrigado pelo departamento de missões. Muito obrigado pela vida do pastor Fernando, que tem essa visão. Que possamos, ó Pai amado, verdadeiramente sermos missionários.
Nós não iremos, talvez alguns irão, mas nós vamos ficar segurando as cordas, nós vamos contribuir. Nós vamos, ó Pai, orar, Senhor, pelos nossos irmãos. Nós vamos trabalhar aqui na Bélgica para que a Bélgica também seja alcançada. Pai amado, nós queremos a Tua ajuda, nós te pedimos ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos fiéis ao Senhor até o fim, Senhor. Pai, nessa noite, antes de terminar esse culto, eu quero me lembrar daqueles que estão longe da Tua casa. Pai amado, que por tão pouco, Deus, sabe, por coisas pequenas demais, sabe, Senhor, se distanciaram do Senhor aqui na Bélgica. Eu sei, Deus, ó Pai, que tem pessoas aqui que não estão aqui hoje, Senhor, porque estão desviadas dos Teus caminhos, porque preferiram talvez o mundo, a sua vontade, porque não conseguiram vencer a luta do pecado. Mas eu quero te pedir nessa noite pela vida deles, ó Pai, para o Senhor trazê-los, ó Deus, nos lembramos deles, ó Pai, de todos aqueles que têm aversão à Tua palavra, daqueles, ó Pai amado, que o inimigo tem colocado mentiras no ouvido, para não vir a Tua casa. Pai, nós queremos nos lembrar. Pai, traz, ó Pai, traz de volta aqueles que estão desviados da Tua casa, Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus, ó Pai. Queremos te agradecer por tão grande salvação, sabe, pela Tua graça. Pai, muito obrigado. Pai amado, obrigado pelas nossas casas, pelas famílias. Pai amado, eu quero pedir mais uma vez também, que é meu Pai, eu posso te pedir, nós podemos, pelas famílias dessa igreja, Pai. Que sejam famílias missionárias, ó Pai, que haja, Deus, amor dentro das casas, que haja, Deus, concordância, que o orgulho possa cair, Senhor, que o eu, e que mais que a Tua vontade, Pai, a Tua unidade esteja dentro dos lares. É o que eu te peço nessa noite. Nos abençoa, nos leva para casa debaixo da Tua unção, debaixo do Teu poder. Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, nos faz melhores na Tua presença, nos levanta em oração, nos levanta, Senhor, é o que nós te pedimos, ó Pai, porque nós precisamos de Ti, Senhor, é o que nós oramos, agradecido por essa noite, Pai, em nome de Jesus, amém. Cumprimente o irmão que está do seu lado, que Deus possa te abençoar. Amanhã o nosso culto é às 10 horas, tem que chegar mais cedo porque ele vem de carro. Deus te abençoe. Vem aí,